Meu nome é Patrícia Oliveira e até semana passada eu acreditava em 3 coisas com absoluta certeza: que números não mentem, que meu casamento era sólido e que trabalho duro sempre seria recompensado. Agora, estou segurando papéis de divórcio numa mão e minha promoção dos sonhos na outra, enquanto meu marido não faz ideia que descobri seu plano para destruir minha carreira. Engraçado como a vida muda quando você ouve uma conversa que não deveria. Mais engraçado ainda é como, depois de 8 anos interpretando o papel da esposa perfeita, estou prestes a mostrar a todos quem realmente sou, especialmente ao homem que cometeu o erro fatal de me subestimar. Quer saber como cheguei aqui? A história começa com uma mentira. A minha. Sempre fui aquela pessoa que chegava primeiro e saía por último do escritório. Naquela noite não foi diferente. Enquanto ajustava meus óculos de armação vermelha, meu único toque de ousadia no visual sóbrio de contadora, finalizava a reconciliação de uma discrepância nos números que tinha encontrado mais cedo. A Maison Elegância, maior empresa de moda de luxo da cidade, não podia se dar ao luxo de erros em suas contas, principalmente com a auditoria se aproximando. Os números dançavam na tela, refletindo em meus óculos. Sempre tive esse dom esquisito de encontrar padrões onde ninguém mais conseguia ver. Foi assim que identifiquei o erro no lançamento do novo perfume, que poderia ter custado milhões à empresa. Dr. Antônio Carlos, o diretor, nem percebeu essa pequena vitória minha. Será que algum dia meu trabalho seria realmente reconhecido? Ou eu continuaria sendo apenas a assistente eficiente da Dona Marisa até o fim dos tempos? O relógio do computador marcava 21h40, quando finalmente fechei as planilhas. O prédio estava praticamente vazio, exceto pelo segurança seu Zé que sempre me esperava com aquele sorriso gentil. Dona Patrícia, a senhora ainda vai dormir aqui qualquer dia desses. Ele brincava toda vez, e eu sempre respondia com o mesmo sorriso cansado. Em casa, Marcelo provavelmente já estava dormindo, ou fingindo dormir para não precisar perguntar sobre meu dia. Quando foi que nos tornamos tão distantes? No banheiro, antes de sair, encarei meu reflexo no espelho. Ensaiei um sorriso confiante, aquele que vinha praticando há semanas para o momento que finalmente teria coragem de pedir a promoção. Dona Marisa se aposentaria no próximo mês. Eu era a candidata natural para assumir seu lugar como contadora-chefe, não era? Então por que minhas mãos tremiam só de pensar em bater na porta do Dr. Antônio Carlos? Ajeitei o cabelo, repassei mentalmente meus argumentos e sussurrei para mim mesma. Amanhã será o dia, Patrícia. Você consegue. O cheiro de café fresco preenchia a nossa cozinha enquanto eu preparava o café da manhã. Marcelo entrou ainda sonolento, cabelos despenteados e aquele jeito de menino que me conquistou há 8 anos. Bom dia, meu amor, disse ele, dando-me um beijo rápido na bochecha antes de se sentar e começar a verificar mensagens no celular. Típico. Nossa comunicação tinha se reduzido a essas pequenas interações cotidianas, como atores seguindo um roteiro desgastado pelo tempo. Hoje vou pedir a promoção para contadora-chefe, comentei, tentando soar casual enquanto colocava uma xícara de café à sua frente. Marcelo ergueu os olhos do celular por um segundo, seu rosto uma mistura de surpresa e algo que não consegui identificar. Desconforto? Mais responsabilidades, hein? Você já trabalha tanto? Murmurou ele, voltando a atenção para a tela. Respirei fundo, contendo a frustração. Por que era tão difícil para ele entender o quanto isso significava para mim? É a oportunidade que sempre esperei, Marcelo. Trabalhei 5 anos para isso. Tentei novamente, buscando algum entusiasmo de sua parte. Ele deu de ombros, aquele gesto que me irritava profundamente por sua indiferença calculada. Às vezes, a vida dá voltas de maneiras que não esperamos, disse ele, com um tom quase filosófico que não combinava com seu desinteresse habitual. E o que parece uma derrota pode ser a verdadeira vitória. Só tenha cuidado com o que deseja, Pati. Aquelas palavras ficaram ecoando na minha cabeça enquanto dirigia para o trabalho. Havia algo de premonitório nelas, como se Marcelo soubesse de algo que eu desconhecia. Ou talvez estivesse apenas projetando minha própria insegurança?
O casamento já não era o mesmo há tempos, mas sempre acreditei que, pelo menos nos assuntos profissionais, ele me apoiava. Será que estava enganada esse tempo todo? E por que aquela frase sobre derrotas e vitórias me causava um arrepio na espinha? Como se a vida estivesse me alertando sobre algo que eu ainda não conseguia enxergar. A Maison Elegância fervilhava com o burburinho matinal quando cheguei. Cumprimentei Sandra da recepção, que sempre guardava um bombom de chocolate para mim. Pequenos gestos que tornavam aquele lugar uma segunda casa. No departamento financeiro, minha mesa era reconhecível pela organização impecável e pela foto minha com Marcelo na praia, tirada quando ainda éramos realmente felizes. Às vezes me perguntava se devia atualizar aquela foto, mas mantê-la ali era como preservar a esperança de que poderíamos voltar a ser aquele casal. Patrícia, você é um anjo! A voz de Roberto, do marketing, interrompeu meus pensamentos. Ele segurava os relatórios de despesas que eu havia corrigido na noite anterior. Se não fosse por você, estaríamos todos fritos na auditoria. Sorri, sentindo aquele calorzinho de reconhecimento que raramente recebia em casa. Foi quando notei Luísa, diretora de marketing e minha melhor amiga, me observando com um sorriso cúmplice da porta. Ela sabia que hoje era o dia da minha grande jogada. Luísa era tudo o que eu secretamente desejava ser. Divorciada por escolha própria, morando sozinha num apartamento charmoso no centro, comandando sua equipe com uma mistura perfeita de firmeza e carisma. Preparada para o grande momento? Sussurrou ela, apoiando-se na divisória da minha baia. Assenti, sentindo o estômago revirar. Vamos almoçar no Cantinho Mineiro para comemorar depois. Ela propôs com aquela certeza que eu invejava de que tudo daria certo. Como seria viver com essa confiança inabalável? Na TV da Copa, enquanto pegávamos café, uma executiva falava sobre liderança feminina nos negócios. Parei para assistir, hipnotizada pela postura da mulher, cabelos grisalhos assumidos, blazer impecável, olhar direto para a câmera. O segredo é nunca deixar que definam seu valor, dizia ela. Só você pode fazer isso. Guardei aquelas palavras como um amuleto. Ao voltar para minha mesa, vi Dona Marisa me observando. Havia algo em seu olhar, orgulho, pena, que não consegui decifrar. Ela sabia de algo que eu não sabia? Ou estava apenas preocupada com a aposentadoria iminente? Meu coração parecia querer saltar pela boca enquanto caminhava pelo corredor espelhado que levava à sala de Dr. Antônio Carlos. Ensaiei mentalmente meu discurso pela 1000ª vez. Com a aposentadoria de Dona Marisa, acredito que minha experiência e dedicação me qualificam para... Respirei fundo antes de bater na porta de madeira maciça. A secretária, Cristina, anunciou minha presença com um sorriso encorajador. Será que todos já sabiam o motivo da minha visita? Entre, Patrícia. A voz grave e controlada de Dr. Antônio me recebeu. Ele estava de pé junto à janela, silhueta imponente contra a vista panorâmica da cidade. Aos 60 anos, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados e terno sob medida, ele emanava aquela aura de poder que sempre me intimidava. Sente-se, por favor. Obedeci, sentindo minhas pernas tremerem. Por que era tão difícil para mim ocupar espaço, reivindicar o que merecia? Doutor Antônio, eu gostaria de conversar sobre a aposentadoria da Dona Marisa. Como o senhor sabe, tenho trabalhado aqui por 5 anos e... Ele ergueu a mão, interrompendo-me com um gesto elegante. Meu estômago afundou. Seria uma recusa antecipada? Patrícia, disse ele, com um meio sorriso que não consegui interpretar. Eu já tomei minha decisão. Fez uma pausa dramática que durou uma eternidade. Você será nossa nova contadora-chefe quando Dona Marisa se aposentar no próximo mês. O mundo parou por um instante. Pisquei várias vezes, esperando que ele completasse a frase com brincadeira ou se conseguir superar estes desafios. Mas ele apenas sorriu, agora abertamente, diante da minha expressão atônita. Mas como? Murmurei como uma idiota. Ele se levantou, contornando a mesa. Você acha que não notamos seu trabalho? As noites extras, as soluções criativas, a dedicação.
Você salvou esta empresa de problemas que nem sequer chegaram ao meu conhecimento. Lágrimas ameaçaram brotar e lutei para contê-las. Obrigada pela confiança. Foi tudo o que consegui dizer. Queria gritar de alegria, mas algo me dizia que aquilo era apenas o começo de uma história muito mais complexa. Você o quê? A voz de Luísa ecoou pelo cantinho mineiro, fazendo alguns clientes olharem em nossa direção. Ele simplesmente ofereceu o cargo, sem você precisar implorar? Sua expressão incrédula me fez rir enquanto afundava meu garfo no feijão tropeiro. Parece que meu trabalho falou por mim, respondi, ainda processando o que havia acontecido. Por que então, em vez de pura euforia, eu sentia aquela inquietação no fundo do estômago? Você vai contar para o Marcelo hoje? Luísa perguntou, enchendo nossas taças de vinho. Hesitei, lembrando da reação dele pela manhã. Claro que vou, é uma notícia incrível. Mas minha voz não carregava a convicção que as palavras exigiam. Luísa me estudou com aqueles olhos que pareciam enxergar através de qualquer fachada. Você tem certeza que ele vai ficar feliz por você? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem carregada. Por que não ficaria? É meu marido. Sabe o que eu acho? Luísa inclinou-se sobre a mesa, entrando no modo conspiratório que adotava quando estava prestes a soltar uma de suas ideias malucas. Você devia testar o Marcelo. Franzi a testa, confusa. Como assim? Ela sorriu, aquele sorriso de quem sabe mais do que deveria. Conta pra ele que te mandaram embora, que houve uma reestruturação. Vê como ele reage. Quase engasguei com o vinho. Você está louca? Mentir para meu marido? Pense bem, Patty, insistiu ela, inclinando-se ainda mais. Você mesma já comentou várias vezes como ele age quando você tem sucesso no trabalho. Os comentários sutis, as indiretas sobre trabalhar demais. Seus olhos brilhavam com uma mistura de preocupação e desafio. Se ele realmente te apoia, vai ficar devastado com a notícia da demissão. Se não, deixou a frase no ar, como uma pergunta que eu não queria responder. E o pior é que lá no fundo eu sabia que Luísa tinha razão. As pequenas frases de Marcelo ecoavam em minha mente. Esse trabalho está te consumindo. Você nem parece mais uma esposa. A gente nem precisa desse dinheiro todo. Será que eu tinha vivido uma mentira todos esses anos? Cheguei em casa mais cedo naquele dia, determinada a preparar um jantar especial para Marcelo. Talvez Luísa estivesse errada. Talvez eu estivesse sendo injusta com meu marido, projetando nele minhas próprias inseguranças. Arrumei a mesa com nossa melhor louça, acendi velas, abri aquele vinho que guardávamos para ocasiões especiais. Mandei mensagem avisando que tinha uma surpresa. Chego às 19, respondeu ele, sem emojis, sem perguntar qual era a surpresa. Típico. Às 21h30, o jantar estava frio e as velas quase no fim quando a porta se abriu. Marcelo entrou carregando um buquê de girassóis e aquele sorriso de menino que usava quando sabia que tinha feito algo errado. Desculpas, amor. O pessoal do trabalho insistiu em tomar uma cerveja e conheci um cara interessante. Pode ser um contato importante. Respirei fundo, contendo a frustração familiar. Por que eu sempre ficava em segundo plano? Quem era? Perguntei, tentando soar casual enquanto reaquecia a comida. Ah, ninguém importante, respondeu vagamente, dando de ombros. Só um conhecido do clube. Ele me abraçou por trás, beijando meu pescoço, mas percebi que evitava meus olhos. Havia algo diferente nele, uma energia nervosa, quase culpada. Ou eu estava imaginando coisas? Qual era a surpresa? Perguntou finalmente, notando a mesa arrumada. Olhei para o jantar arruinado, para as velas derretidas, para os girassóis que eram um pedido de desculpas vazio, e tomei minha decisão. Fui demitida hoje, disse, observando atentamente sua reação. Reestruturação da empresa. Já vou começar a cumprir o aviso prévio. As palavras saíram mais facilmente do que eu esperava, como se parte de mim quisesse que aquela mentira fosse verdade. Vi o rosto de Marcelo se transformar. Primeiro surpresa, depois... Seria alívio aquilo que brilhou em seus olhos por uma fração de segundo? Oh, meu amor, ele disse,
abraçando-me com força exagerada. Sinto muito. Mas sua voz tinha uma nota discordante, como uma música tocada na tonalidade errada. Enquanto me abraçava, não pude deixar de notar sua expressão corporal entusiasmada, como se fosse um sentimento de alegria. Naquele momento, meu coração afundou. Luísa estava certa. Na manhã seguinte, fui para o trabalho como se nada tivesse acontecido. A noite anterior tinha sido surreal. Marcelo insistindo que talvez fosse para o melhor, sugerindo que eu descansasse um pouco e até mencionando que agora seria o momento perfeito para termos um bebê. Cada palavra dele confirmava minhas suspeitas, como pregos sendo martelados no caixão do nosso casamento. Será que sempre foi assim e eu estava ocupada demais para perceber? Você parece péssima, comentou Luísa ao me encontrar no elevador. Contei tudo em sussurros rápidos antes de chegarmos ao nosso andar. Ela balançou a cabeça com aquele olhar de "eu te avisei" que eu tanto odiava, principalmente quando ela estava certa. "E agora?", perguntou ela. Dei de ombros, sentindo-me estranhamente leve apesar de tudo. "Agora continuo com minha vida. Um dia eu crio coragem e conto a verdade para ele. Tenho uma promoção para me preparar, não é mesmo?" Foi quando as portas do elevador se abriram e vi uma mulher desconhecida conversando com o Dr. Antônio no corredor. "Patrícia, que bom que chegou." Dr. Antônio acenou, chamando-me para perto. "Quero que conheça a doutora Helena Vasconcelos, nossa nova consultora jurídica." A mulher se virou e me estendeu a mão com um sorriso caloroso. Beirando os 45 anos, Helena tinha aquela beleza madura de quem não tem nada a provar, cabelos cacheados naturais, pele morena impecável e olhos que pareciam ler sua alma em segundos. "A famosa Patrícia, Antônio não para de falar de você", disse ela com uma voz que combinava perfeitamente com sua presença. "Helena vai ajudar na transição da sua promoção", explicou o Dr. Antônio. "Há aspectos legais que precisamos revisar, especialmente considerando o volume financeiro que você vai gerenciar." Assente, tentando não parecer tão intimidada quanto me sentia. "Podemos almoçar juntas hoje?", sugeriu Helena. "Precisamos revisar alguns documentos e prefiro fazer isso longe do barulho do escritório." Concordei, sentindo-me simultaneamente honrada e apreensiva. Havia algo na forma como Helena me olhava, uma mistura de curiosidade e compreensão, que me fazia sentir como se ela pudesse ver cada um dos meus segredos. O almoço com Helena mudou tudo. Fomos a um restaurante vegetariano discreto, daqueles que você nunca notaria se não soubesse que estava lá. Entre saladas e sucos orgânicos, ela foi direto ao ponto. "Você parece estar carregando o mundo nos ombros, Patrícia, e não é só pela promoção." Hesitei, surpresa com sua franqueza. Ela sorriu gentilmente. "Meu ex-marido também queria uma esposa troféu, não uma parceira. Demorei para perceber que eu merecia mais." Fiquei em choque. Como ela sabia? "Como você..." "Reconheço os sinais", respondeu simplesmente. "A forma como você checou o celular 3 vezes, como se esperasse más notícias. A aliança que você gira no dedo quando está ansiosa. Seus olhos encontraram os meus. Estou errada?" E assim, sem planejar, encontrei-me contando tudo a uma estranha que, de alguma forma, não parecia estranha de modo algum. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. No trabalho, eu florescia como nunca. Dona Marisa me apresentava a cada aspecto do cargo de contadora-chefe, desde as reuniões com o conselho até os sistemas de segurança que apenas ela tinha acesso. "Você tem um dom natural para isso, menina", ela dizia com aquele sorriso maternal. "Em pouco tempo vai estar fazendo melhor que eu." Cada elogio era como água no deserto da minha autoestima. Comecei a me vestir diferente. Troquei os ternos pretos por cores vibrantes, usei o cabelo solto em vez do coque severo, até me permiti usar batom vermelho numa terça-feira comum. Com Helena, aprendi mais do que apenas os aspectos legais do cargo. Nossos almoços se tornaram um ritual. Toda quarta-feira, no mesmo restaurante vegetariano, compartilhando histórias e conselhos. "O poder não está em controlar os outros, mas em controlar a si mesma", ela me disse certa vez, enquanto me ensinava a lidar com um cliente particularmente difícil.
Sob sua orientação, enfrentei meu primeiro grande desafio: apresentar uma proposta de reestruturação fiscal para a diretoria inteira. Minhas mãos tremiam ao começar, mas ao ver o sorriso encorajador de Helena na plateia, algo mudou dentro de mim. Falei com clareza, respondi perguntas com confiança, até ousei discordar de um diretor veterano, educadamente, mas com firmeza. Em casa, a história era outra. Mantive a farsa da demissão, observando com fascínio mórbido como Marcelo parecia mais feliz, mais atencioso, desde que eu estivesse em casa no horário que ele considerava adequado. Ele trazia panfletos de cursos de confeitaria, falava sobre como sua mãe poderia me ensinar a fazer aquele bolo de milho que ele tanto gostava e até começou a, casualmente, deixar revistas de decoração de quarto de bebê pela casa. A ironia era palpável. Enquanto eu alcançava novos patamares profissionais, ele acreditava que estava me domesticando com sucesso. O mais estranho era me descobrir gostando desse jogo duplo. Era como ser duas pessoas diferentes. A executiva confiante que tomava decisões impactantes e a esposa submissa que fingia interesse em aprender a fazer crochê. Quantas outras mulheres viviam assim, divididas entre o que eram e o que os outros esperavam delas? À noite, deitada ao lado de Marcelo adormecido, eu me pegava pensando na Patrícia, que poderia ter sido se tivesse percebido antes as sutis correntes que me prendiam. E, mais assustador ainda, na Patrícia que eu ainda poderia ser se tivesse coragem de quebrar essas correntes de uma vez por todas. A grande questão era: eu tinha essa coragem? Foi numa sexta-feira ensolarada que tudo mudou. Dr. Antônio me chamou à sua sala para assinar oficialmente os documentos da promoção. A partir da semana que vem, você será oficialmente nossa contadora-chefe, Patrícia, anunciou ele, com aquele sorriso paternal que havia se tornado mais frequente ultimamente. Meu nome impresso no contrato, o valor do novo salário, o dobro do anterior, meu novo título, tudo parecia irreal. Você merece cada centavo, garantiu ele, apertando minha mão com firmeza. Saí flutuando daquela sala, segurando os documentos como se fossem feitos de cristal. Marcelo me surpreendeu naquela noite com um jantar romântico em casa. Velas, vinho caro, meu prato favorito, que ele havia encomendado do restaurante e fingido que cozinhou. Tenho uma surpresa para você, anunciou ele, com aquele sorriso que costumava fazer meu coração acelerar. Agora só me causava uma pontada de desconfiança. Ele sacou um envelope da gaveta e me entregou com floreio. Dentro, um certificado de inscrição para um curso de confeitaria artesanal, pago integralmente, começando na semana seguinte. E isso não é tudo, continuou, praticamente saltitando de empolgação. Entrei em contato com uma agência de adoção. Você fez o quê? Ele agarrou minhas mãos, seus olhos brilhando com uma certeza perturbadora. Preenchi a inscrição preliminar para o processo de adoção. Com você desempregada, é o momento perfeito. Você pode cuidar da casa e do bebê, enquanto eu sustento a família, como sempre deveria ter sido. Fiquei paralisada, dividida entre o horror da manipulação e uma vontade absurda de rir da ironia cósmica da situação. Aqui estava eu, no auge da minha carreira, enquanto meu marido planejava alegremente minha transformação em dona de casa em tempo integral. Mais tarde naquela noite, incapaz de dormir ao lado do homem que agora parecia um estranho, desci à padaria da esquina para comprar pão para o café da manhã, uma desculpa para respirar e organizar meus pensamentos. Voltando para casa, chaves na mão, ouvi a voz de Marcelo vindo da sala. Ele falava ao telefone, alto demais, provavelmente achando que eu demoraria mais. Sim, Ricardo, está tudo indo conforme o plano. Ela continua fingindo que foi demitida. Não faz ideia que eu sei da verdade. Congelei no corredor, o coração martelando. O melhor é que ela pensa que me enganou completamente. Dr. Antônio Carlos me contou sobre a promoção dela semana passada no clube, conforme combinado. Estamos deixando ela brincar de casinha com essa mentirinha. O mundo parou. A sacola com pães escorregou dos meus dedos, mas consegui agarrá-la antes que caísse. Marcelo continuava, sua voz agora mais baixa, conspiratória. Sim, o plano continua como combinamos.
O Antônio vai fazer ela assinar aqueles documentos fraudulentos daqui 3 meses, quando estiver confiante demais para verificar os detalhes. Depois é só esperar o Conselho de Contabilidade caçar o registro dela. Uma pausa. Risada. Exatamente, irmão. Ela vai ter que ficar em casa mesmo. Essa história de mulher independente já deu o que tinha que dar. Preciso de uma esposa de verdade, não de uma workaholic que nem sabe fritar um ovo direito. Entrei em casa em piloto automático, o corpo formigando com adrenalina. Oi, amor, voltei! Cantarolei como se não tivesse acabado de ouvir minha sentença de morte profissional. Marcelo apareceu na cozinha, celular ainda na mão, sorriso falso no rosto. Comprou pão quentinho? Perguntou, como se fôssemos um casal normal. Como se ele não tivesse acabado de revelar seu plano maquiavélico para destruir minha carreira. Assenti, sorrindo, enquanto algo dentro de mim se quebrava e se transformava em algo novo, mais duro, mais frio. Você está bem? Parece pálida, comentou ele, franzindo a testa com preocupação teatral. Quase ri da ironia, ele, preocupado com meu bem-estar enquanto conspirava pelas minhas costas. Só cansada. Menti, perguntando-me quantas mentiras havíamos contado um ao outro ao longo dos anos. Vou deitar. À noite, no quarto, deitada ao lado do homem que agora reconhecia como meu inimigo, planejei meu próximo movimento. Uma coisa era certa: guerra declarada exigia estratégia, não impulso. E eu sempre fui boa em estratégia. Na semana seguinte, notei mudanças sutis no escritório. Um arquivo importante desapareceu misteriosamente da minha mesa. Meu login no sistema principal apresentou falhas técnicas, temporárias. Colegas mencionavam reuniões das quais eu não havia sido informada. Estresse pré-promoção, garantiu Luísa quando comentei. Mas algo no meu estômago dizia que não era paranoia. Eram as engrenagens do plano de Marcelo se movendo. A pergunta era: Dr. Antônio estava realmente envolvido ou Marcelo estava blefando? Coincidência ou não, Marcelo intensificou seu controle. Ligações no meio do dia para saber onde eu estava. Comentários sobre minhas roupas. Não acha esse vestido um pouco formal demais para alguém desempregado? Sugestões de que eu cancelasse almoços com Luísa para economizar. E o mais perturbador, a visita surpresa do seu irmão Ricardo, que apareceu em casa numa terça-feira e me encarou com um sorriso falso e sarcástico. Então, Patrícia, algum plano para o futuro? Perguntou ele, enquanto seus olhos examinavam cada centímetro do meu rosto, como se procurasse sinais de que eu sabia de algo. O cerco estava se fechando. Na véspera da minha posse oficial como contadora-chefe, eu me sentia como uma atriz prestes a entrar em cena sem conhecer o roteiro. Ensaiei meu discurso de agradecimento 1 dúzia de vezes e organizei os documentos para a transição final. Foi quando a encontrei. Uma autorização para transferências internacionais que eu supostamente havia aprovado, com minha assinatura perfeitamente forjada. Meu sangue gelou. Não era um blefe, nem paranoia. Era real. Doutor Antônio, podemos conversar em particular? Pedi, tentando controlar o tremor na voz. Ele parecia surpreso com minha urgência, mas concordou. Mostrei-lhe o documento, observando sua reação. Confusão genuína cruzou seu rosto. Eu nunca vi isso antes, Patrícia, e certamente não é sua assinatura. Hesitei, pesando minhas opções. Acredito que estão tentando me sabotar, disse finalmente. E tenho razões para acreditar que meu marido está envolvido. Seus olhos se arregalaram, mas antes que pudesse responder, sua secretária o interrompeu. Uma emergência exigia sua presença imediata. Conversamos amanhã, prometeu ele, apertando meu ombro. Não se preocupe. Mas sua expressão dizia o contrário. Surpresa! Gritou Marcelo quando cheguei em casa. Nossa sala estava cheia de pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho dele. Um jantar para celebrar seu novo começo, anunciou, abraçando-me à frente de todos. Entre os convidados, reconheci Dr. Antônio e sua esposa elegante. O que ele fazia ali? Seus olhos encontraram os meus por um segundo. Havia um pedido de desculpas neles? Fui arrastada de grupo em grupo, forçando sorrisos enquanto minha mente corria.
Estava encurralada. Se revelasse a verdade, exporia minha própria mentira sobre a demissão. Se ficasse calada. No banheiro, encostei-me na pia, tentando respirar. A porta se abriu e entraram duas mulheres, a esposa de Dr. Antônio Carlos e uma amiga que não reconheci. Me escondi no boxe entreaberto. Coitada, não faz ideia, dizia a esposa. Antônio disse que o plano estava em andamento há meses. A sobrinha do Marcelo já está praticamente contratada para assumir quando ela cair. A outra mulher riu baixinho. Algumas mulheres nasceram para ser dona de casa, não é? Congelei, o mundo girando ao meu redor. Não era só Marcelo. Não era só Dr. Antônio. Era um clube inteiro de pessoas conspirando para me derrubar, para me colocar no meu lugar. Quando saí do banheiro, minhas pernas mal me sustentavam. Murmurei alguma desculpa sobre não me sentir bem e saí correndo, ignorando os chamados de Marcelo. Tudo em que eu acreditava, meu casamento, minha carreira, minha percepção de realidade, desmoronava ao meu redor. Dirigi sem rumo pelas ruas da cidade, lágrimas embaçando minha visão. Acabei estacionando em frente à casa da minha mãe, no bairro simples onde cresci. Não saí do carro. Apenas observei através da janela iluminada. Mamãe arrumando a mesa para o jantar. Sozinha como sempre esteve, desde que papai nos abandonou por sua secretária 20 anos atrás. Ela nunca se recuperou completamente. Nunca voltou a trabalhar, dependendo da pensão mínima e da ajuda que eu e minha irmã podíamos dar. Era esse o futuro que me esperava? Abandonada, traída, reduzida a uma sombra do que poderia ter sido? Você não é sua mãe, sussurrei para mim mesma, as palavras escapando como uma oração desesperada. Mas quem eu era, então? A esposa dedicada que acreditava ter um parceiro? A profissional competente que achava ter conquistado respeito? Ambas as identidades tinham se revelado ilusões. Peguei meu celular, quase ligando para Luísa, mas parei. O que ela diria? Eu te avisei? Apoiei a cabeça no volante e deixei as lágrimas fluírem livremente, sem tentar contê-las. Pela primeira vez em anos, talvez pela primeira vez na vida, permiti-me sentir completamente a dor, a raiva, o desespero. Não havia mais máscaras a manter, papéis a desempenhar. Era apenas eu, quebrada e sozinha, no fundo do poço. O celular tocou. Marcelo, pela 5ª vez. Rejeitei a ligação, depois outra. Helena. Hesitei, então atendi. Patrícia, onde você está? Sua voz calma foi como uma corda lançada a uma pessoa se afogando. Eu não sei, confessei, olhando ao redor como se visse a rua pela primeira vez. Vi você saindo da festa. Posso ajudar? Algo na sua oferta, sem julgamento, sem pressão, rompeu a última barreira. Eles estão todos conspirando contra mim. Despejei, as palavras atropelando-se. Marcelo, Dr. Antônio, todos eles. Planejaram me destruir, Helena. E eu não sei o que fazer. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então, com uma clareza quase assustadora. Estou indo para o meu apartamento, me encontre lá. Agora. Temos trabalho a fazer. Não perguntei que trabalho. Não pedi explicações. Apenas anotei o endereço e dirigi para lá, como uma sonâmbula seguindo um chamado que não compreendia totalmente. No caminho, passei pelo espelho retrovisor e vi algo que me surpreendeu. Em meio às lágrimas, aos olhos vermelhos e à maquiagem borrada, havia algo novo no meu olhar. Uma faísca, uma determinação. Como se uma parte de mim soubesse que esta noite escura da alma não era o fim da minha história, mas o verdadeiro começo. O apartamento de Helena era exatamente como eu imaginava, elegante, minimalista, com estantes repletas de livros jurídicos e arte contemporânea nas paredes. Ela me recebeu com um abraço silencioso e uma xícara de chá forte. Conte-me tudo, do início, pediu, sentando-se à minha frente com um bloco de notas. E contei. A promoção, a mentira para Marcelo, a conversa telefônica que ouvi, o documento forjado, as mulheres no banheiro. Ela ouviu sem interrupções, apenas assentindo ocasionalmente, seus olhos analíticos processando cada detalhe. Eles cometeram pelo menos 3 crimes diferentes, declarou finalmente, pousando a caneta.
Falsificação de documento, conspiração, tentativa de fraude, sem mencionar o abuso psicológico. Suas palavras deram forma concreta ao que eu havia vivido. Não eram apenas traições pessoais, eram crimes. O que eu faço agora? Perguntei, sentindo-me simultaneamente exausta e eletrizada. Helena sorriu. Não um sorriso gentil, mas o sorriso calculado de uma predadora que acabou de avistar sua presa. Agora? Agora nós viramos o jogo contra eles. Trabalhamos até o amanhecer. Helena me ensinou sobre gravações legais, sobre documentação de evidências, sobre como proteger meus arquivos pessoais e profissionais. Luísa apareceu às 2 da manhã, trazendo minha mala que havia guardado secretamente no porta-malas do seu carro dias antes. Sempre tenha um plano B, ela havia me dito semanas atrás, como se previsse este momento. Juntas, criamos um plano detalhado, cada passo cuidadosamente pensado. Primeiro, precisamos confirmar o envolvimento de Dr. Antônio Carlos, explicou Helena. Se ele está sendo chantageado ou é cúmplice voluntário, isso muda nossa estratégia. Quando o sol nasceu, eu estava diferente. Não apenas pelo plano concreto que tínhamos ou pelo apoio das 2 mulheres mais fortes que já conheci. Era algo mais profundo. Olhando para meu reflexo no espelho do banheiro de Helena, notei que a mulher que me encarava de volta não era a Patrícia que havia entrado em pânico e fugido da festa. Esta nova Patrícia tinha olhos claros e determinados, postura ereta, queixo erguido. Você é mais esperta do que eles pensam. Sussurrei para meu reflexo, lembrando do padrão que havia notado nos documentos financeiros. Uma anomalia sutil que apontava diretamente para o envolvimento de Marcelo em transações suspeitas anteriores. A contadora em mim, a mulher que sempre teve o dom de encontrar discrepâncias onde ninguém mais conseguia ver, havia encontrado a chave para minha libertação. E pela primeira vez em toda esta saga, senti algo inesperado florescendo no meio do caos. Não apenas determinação, mas uma estranha e quase perturbadora sensação de prazer antecipado. Patrícia, que bom que você veio mais cedo. Precisamos conversar. Dr. Antônio parecia nervoso quando entrei em seu escritório na manhã seguinte, olheiras profundas marcando seu rosto, geralmente impecável. Fechei a porta atrás de mim, ativando discretamente o gravador no meu celular, conforme Helena havia me instruído. Sobre o documento falsificado? Perguntei diretamente. Ele engoliu em seco, desviando o olhar. Eu não sei como dizer isso. Esperei, deixando o silêncio fazer seu trabalho. Seu marido tem me pressionado, confessou finalmente. Ele descobriu algo pessoal. Algo que poderia arruinar meu casamento. A revelação veio em ondas. Marcelo havia descoberto o caso de Dr. Antônio Carlos com sua assistente e usou isso para chantageá-lo. O plano era me colocar como contadora-chefe, depois me fazer assinar documentos fraudulentos que já vinham sendo preparados por meses. Marcelo tem desviado dinheiro da empresa há anos, revelou Dr. Antônio, o rosto uma máscara de vergonha. Usando informações privilegiadas que eu compartilhava nas nossas reuniões no clube. Quando você começou a se aproximar da verdade com suas análises detalhadas, ele percebeu que precisava te afastar. A gravação continuava, capturando cada palavra da confissão que selaria o destino deles. Com a ajuda do Conselho Fiscal, convocado em reunião extraordinária por Helena, apresentei as evidências que havia coletado, não apenas da conspiração contra mim, mas do esquema de desvio que vinha ocorrendo há anos. Os números não mentem, expliquei, apontando para os padrões nas transações que havia identificado. E esses padrões apontam diretamente para uma conta offshore vinculada a Marcelo Oliveira. O rosto chocado dos conselheiros enquanto processavam a magnitude da fraude me deu a confirmação que eu precisava. Eles acreditavam em mim, não neles. Para o grande final, marquei um encontro com Marcelo no restaurante Aquilo, onde ele almoçava com os colegas de trabalho, um ambiente público, como Helena havia sugerido. Cheguei atrasada propositalmente, querendo fazer uma entrada. O terno vermelho que escolhi, cor de poder, cor de sangue, fez cabeças virarem quando atravessei o salão. Marcelo sorriu ao me ver, aquele sorriso confiante de quem acredita ter o controle total da situação. Querida, está tudo bem?
Perguntou ele, puxando a cadeira para mim como o cavalheiro que fingia ser. Sentei-me calmamente, colocando minha bolsa sobre a mesa. Tenho 2 notícias para você, Marcelo, anunciei, mantendo a voz controlada. Seus olhos brilharam com curiosidade genuína, seu último momento de inocência. Primeira notícia: assumo oficialmente como contadora-chefe amanhã. Seu rosto empalideceu visivelmente, a máscara de preocupação escorregando para revelar confusão e alarme. Segunda notícia, continuei, colocando sobre a mesa os papéis do divórcio e um pendrive contendo a gravação da confissão de Dr. Antônio. Isso acaba hoje. Ele tentou falar, mas ergui a mão, silenciando-o. O CEO da sua empresa está sentado 3 mesas atrás de nós. Ele já sabe sobre seu envolvimento no esquema de informações privilegiadas. Sua investigação interna começa hoje. Como se respondendo a uma deixa, o CEO, um homem austero de terno cinza que eu havia conhecido na tarde anterior graças aos contatos de Helena, fez contato visual conosco e assentiu seriamente. O rosto de Marcelo passou do branco ao verde. Você não pode fazer isso, sussurrou ele, o desespero substituindo a confiança. Mulher foi feita para cuidar da casa e do marido. Você nunca vai conseguir. Não deixei que terminasse. Com um movimento calculado, derrubei um copo de suco sobre os documentos importantes que ele havia trazido para apresentar naquela tarde. Projetos que agora pareciam insignificantes diante da tempestade que estava prestes a enfrentar. Conseguir o quê, Marcelo? Viver sem você? Ter sucesso por conta própria? Acho que já estou conseguindo muito bem. Levantei-me, colocando sobre a mesa minha aliança e uma cópia da escritura da nossa casa com uma proposta de divisão de bens que meu advogado havia preparado. Generosa demais, segundo Helena, mas eu queria me livrar daquele capítulo da minha vida o mais rápido possível. Já retirei minhas coisas da casa. Você tem meu e-mail para responder sobre a proposta. Virei-me para sair, mas ele agarrou meu braço com força demais. Você não pode simplesmente... Foi quando Luísa apareceu ao meu lado, celular em punho, gravando tudo. Eu realmente não faria isso se fosse você, advertiu ela com um sorriso gelado. Marcelo me soltou como se tivesse sido queimado. O CEO se levantou e caminhou em nossa direção. Senhor Oliveira, chamou ele com voz grave. Precisamos conversar no escritório, agora. Enquanto Marcelo era escoltado para fora, notei algumas mulheres nas mesas ao redor, aplaudindo discretamente. Uma delas, uma senhora de cabelos grisalhos, ergueu seu copo em um brinde silencioso para mim. Senti um calor se espalhar pelo meu peito. Não era apenas minha vitória pessoal. Era algo maior. Algo que talvez pudesse inspirar outras mulheres presas em suas próprias gaiolas invisíveis. 1 ano depois, meu escritório da Maison Elegância oferecia a vista mais espetacular da cidade. Diretora financeira, 2 níveis acima do cargo que originalmente almejava. A placa dourada na porta ainda me fazia sorrir cada vez que a via. Minha mesa de mogno, organizada e imponente, refletia a mulher que eu havia me tornado. Confiante, poderosa, livre. Na parede atrás da minha cadeira, o diploma do MBA que havia concluído recentemente brilhava em uma moldura elegante. Ao lado, uma foto minha com mamãe e minha irmã nas praias de Maceió, todas sorrindo genuinamente. Uma viagem que paguei como presente pelos anos em que elas me apoiaram. O telefone tocou, interrompendo minha contemplação da cidade que se estendia abaixo. Patrícia Oliveira. Atendi com a autoridade tranquila que agora vinha naturalmente. Pronta para comemorar? A voz de Helena do outro lado me fez sorrir. Nossos jantares mensais haviam se tornado um ritual sagrado, uma celebração contínua de nossa amizade forjada no fogo daquela crise. Não sei se mereço comemorar. Só fiz meu trabalho, respondi brincando. Ganhar o prêmio de executiva financeira do ano não é só fazer seu trabalho, sua modesta, retrucou ela. Te pego às 8. Luísa já confirmou presença. Enquanto me preparava para sair, meu olhar caiu sobre o jornal do dia anterior, dobrado na mesa. Ex-executivo condenado por fraude financeira. Anunciava a manchete em letras pequenas, com uma foto minúscula de Marcelo deixando o tribunal. Não senti nada ao ver seu rosto,
Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas uma tranquila indiferença. Aquele capítulo estava encerrado. Fechei o jornal e o joguei na lixeira sem hesitação. Os ecos do passado não tinham mais poder sobre mim. No saguão do prédio, aguardando o motorista, observei uma jovem estagiária lutando com uma pilha de documentos que havia acabado de derrubar. Aproximei-me para ajudar, abaixando-me ao seu lado para recolher os papéis espalhados. Não se preocupe, disse ao notar seu rosto mortificado. Todos cometemos erros. O importante é aprender com eles e seguir em frente. Ela me olhou com uma mistura de gratidão e admiração que me lembrou de mim mesma no início desta jornada. Obrigada, Dona Patrícia. A senhora é uma inspiração para todas nós aqui. Suas palavras tocaram algo profundo em mim. Talvez fosse isso que importava no final. Não apenas minha própria libertação, mas o que eu poderia fazer para ajudar outras mulheres a encontrarem seus próprios caminhos. Caminhei para a luz do sol que banhava a entrada do edifício, deixando as sombras para trás. Meu celular vibrou com uma notificação. Um e-mail confirmando minha inscrição no programa de mentoria para jovens contadoras que eu havia criado na empresa. Sorri, guardando o aparelho na bolsa. A vida não era perfeita, claro. Havia dias difíceis, desafios constantes, momentos de dúvida. Mas agora eu enfrentava tudo isso como a verdadeira Patrícia. Não a esposa de alguém, não a assistente de alguém, apenas eu mesma, inteira e completa. E enquanto o sol aquecia meu rosto e a brisa bagunçava meu cabelo, agora livre do coque severo que usava antes, percebi que a verdadeira assinatura do destino não era aquela que outros tentavam impor sobre nós, mas a que escrevíamos com nossas próprias mãos, um dia de cada vez, uma escolha de cada vez. A minha estava apenas começando.